Paz de Cristo a todos, permitam-me alguns apontamentos acerca do 18º domingo do tempo comum no Evangelho de São Lucas, no capítulo 12, do versículo 13 ao 21. O texto nos coloca justamente diante da reflexão na liturgia a respeito da esperança da nossa existência, da nossa realização, e onde ela de fato pode se assegurar a realização da pessoa humana se está simplesmente condicionada àquilo que é material, ou se a existência humana ela se destina para uma realização maior. O texto coloca justamente no versículo 13, dizendo que alguém, sem criterizar, no meio então da multidão, esta forma justamente de trazer a reflexão a respeito da identificação, do status de uma pessoa, o que pode se destacar, o que pode fazer-se igual aos outros, né? Uma vida destacada, poderíamos assim pensar. Ele se refere a Jesus de Dascanos como aquele que então é capaz de ensinar aquilo que é do alto, e justamente nesse ensino de Jesus ele busca uma parte da herança, colocando a Jesus que ele, então, como colocasse para Jesus que trouxesse uma ordem sobre o seu irmão, sobre as coisas materiais somente. Jesus, no versículo 14, vai fazer uma espécie de contestação, de espanto, dizendo, né, meu amigo, né, antropó, enquanto recordando o homem na sua vocação. Qual é a vocação, né, do ser? Possuir coisas, voltar-se somente para elas? E ele coloca, quem me constituiu juiz, avaliador, árbitro, ou seja, esse divisor entre as coisas ou entre as pessoas. E ele volta, então Jesus vai voltar para todo o povo, né, indicando justamente esta forma de algo que vai valer para todos. E ele diz, guardai-vos escrupulosamente de toda avareza. Esse guardai-vos nos coloca como uma prontidão, uma atenção para evitar, né? E esta situação, né, escrupulosamente, no sentido justamente de analisar com máxima atenção. Então, prontos para evitar e analisando com máxima atenção esta realidade, né, que então é muito perigosa. Qual que é a realidade? A questão da avareza, no sentido da pessoa planificar a sua existência por ânsia de coisas a serem adquiridas, coisas materiais. E ele diz, né, porque a vida, a existência, né, a zoé, a existência absoluta de uma pessoa, seja quem for, ela não está mantida, fundamentada, originada naquilo que possa se elencar de pertenças. Então, como que esse texto nos coloca diante do grande discurso do capítulo 12, em que se trata justamente desta situação de uma realização plena em vista daquilo que é a existência do ser, né? Então não simplesmente uma existência material, mas a existência total. E Jesus vai propor, né, uma parábola, né? A parábola é sempre uma motivação para aquilo que é existencial, dizendo que havia, né, como vocação um homem, né, rico, no sentido justamente
desta pessoa que vai indicar a extensão do ser, né? Então a riqueza, ela indica a extensão, não a carência, mas a extensão do ser, dizendo que a vida dele, o campo dele, ou seja, essa pessoa que bem realizada materialmente, né, produziu de forma muito abundante, né, aquilo que é valoroso, muitos frutos, né, trouxe uma abundância de graças, né? E ele, diz o texto então, que ele vai refletir consigo mesmo, né? Então, não que voltasse o seu ser para esta vida da graça, como bênção, mas simplesmente assim, diz ele que farei, porque não tenho onde colocar, no sentido de que a sua realização depende simplesmente da sua ação e ele pensa a sua existência simplesmente enquanto esta materialidade, né? Onde vou colocar a minha colheita, os meus frutos mais desejados. Então, essa coisa de desejar somente aquilo que é material. E assim, confiando em si mesmo, né? É como se de fato ele fosse o Senhor de tudo, farei o seguinte, né? Farei então conforme ele mesmo, com uma força, vai colocar a força dele, vai colocar abaixo, né, seus celeiros, né, ou seja, aquilo que é seu domínio, né, esse guardar, como carregar, e vai com a força dele também fazer coisas maiores, né, e vai reunir toda a extensão da sua existência, né, daquilo que ele queria, né, como quem vai guardar a sua existência, né, seus bens, né? E no versículo 19 diz, né, direi a minha psique, né, aqui no sentido de expectativa existencial, né? Então agora a minha existência absoluta por essas coisas, né, tem muitos bens, ou seja, ela é grande, ela é extensa, né, valiosa por causa destas coisas materiais, né? Tem muitos bens em depósito para muitíssimos anos, né? Como uma extensão estivesse a existência voltada, mais uma vez, frisando, né, que quanto às coisas, né, quanto é a vida da pessoa, né, descansa, né, ou seja, desinteressa agora por tudo, come, bebe, regala-te, né, se realiza no sentido dos deleites, dos sentidos básicos da materialidade, né, sem, de fato, aquilo que ultrapassa a materialidade, aquilo que é espiritual. E o próprio Deus, então, interrompe esta reflexão dele, né, dizendo que ele está totalmente, ele é insensato, né, totalmente fora da realidade, e vai dizer, nesta noite, na noite, né, se fecha os olhos, então, nesta noite, ou seja, nesse fechar dos seus olhos, tomarão de volta, exigirão de volta de ti esta tua concepção de existência, né? A sua alma, a sua psique, e Deus então colocando as coisas no lugar. E essas coisas que deixastes prontas, né? De quem? De quem serão? Ou seja, não depende da sua escolha, poderão estar na mão de pessoas impensáveis, né? Ou até de pessoas detestáveis. E o texto vai colocar no versículo 21, assim acontece, ou seja, é o modo que se realiza em toda pessoa que procura acumular, valorando a sua própria pessoa somente no aspecto material e não é rico, ploos, né, no sentido de
desta pessoa que é abundante para Deus. Ou seja, né, esta pessoa que faz da sua existência valorosa, muito mais valorosa do que a materialidade. Por isso faz parte desse grande capítulo, né, onde Jesus vai dizendo, né, considerar, né, o valor, vós valeis mais do que eles, do versículo 24, né, dizendo justamente desta valorização que está o quê? Está ultrapassando as coisas, a existência, né? Então, se dá valor nas coisas materiais, né, o que mantém a vida é justamente a alma. E esta alma deve estar o quê? Voltada abundantemente para Deus. Por isso ouvimos na primeira leitura, né, a vaidade das vaidades do português, mas na língua original, né, rebel, no sentido de abuso, né? Abuso é a pessoa voltar sua existência simplesmente para a materialidade. A própria pessoa está abusando de si. O Salmo vai dizer, né, ensinai-nos a contar nossos dias e dai em nosso coração sabedoria. Voltai-vos, Senhor, até quando tardareis, seja o encontro com o Senhor. E São Paulo vai dizer na carta aos Colossenses, né, esforçai-vos para alcançar as coisas do alto. Então, justamente em que consiste a existência? O que mantém a nossa existência é voltar a nossa alma para Deus. As coisas materiais, elas são boas, têm o seu valor, mas se elas que são materiais não são absolutas e têm valor, quanto mais então a nossa alma participar do absoluto, daquilo que de fato é de Deus. Então que cada um também procure dar valor justamente o quê? A sua espiritualidade, a sua transcendência, porque essa verdadeiramente é a que mantém a vida enquanto Deus a mantém. Boa semana, boa reflexão.